Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Palmeiras de Abel Ferreira em 2025, que começou a temporada oscilando bastante, perigou até ficar fora das finais do Campeonato Paulista, chegou até a decisão, perdeu, estreou no Brasileirão empatando em casa com o Botafogo, jogando pior, e viu seu técnico mudar novamente o sistema tático do time para uma velha e conhecida estratégia que a equipe já usou em outros momentos. Vamos ver que mudança foi essa e como ela ajudou o time a conseguir uma sequência de 6 vitórias seguidas em todas as competições, líder do Brasileirão após 5 rodadas e único time do país a conseguir 2 vitórias em 2 jogos na Libertadores. Eu sei que quando você vir esse vídeo, o Palmeiras já vai ter jogado mais uma vez na Liberta, mais uma vez no Brasileiro, mas eu estou gravando no dia 24 de abril. Então, esse é o panorama do momento. 2 vitórias em 2 jogos na Libertadores, líder após 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias seguidas, 6 vitórias em todas as competições, beleza? Então vamos para o time base aqui, de acordo com as escalações das últimas partidas, desde que o time começou a atuar nesse híbrido de 4-2-3-1 e 3-4-2-1, que eu vou explicar já já. O Everton no gol, Giai ou Bruno Fux na lateral direita, Gustavo Gomes e Mikael ou Murilo na zaga, Piquerez de volta na lateral esquerda. Richard Rios e aí Emiliano Martinez ou Aníbal Moreno, como esses 2 volantes. Felipe Anderson pela direita, Estevão centralizado, Facundo Torres na esquerda. E aí no ataque, já foi o Vitor Roque, já foi o Flaco Lopes, tá aqui tendo uma disputa por posição nessa posição de centroavante. Esse elenco ainda tem nomes como o zagueiro Naves, o lateral direito Mike, o volante Lucas Evangelista, o lateral esquerdo Vanderlan, os meias Rafael Veiga e Maurício e o atacante Paulinho, grande reforço aí da temporada do Verdão. Como eu disse, o time segue jogando no 4-2-3-1 como base, porém com a bola o time passa a utilizar o 3-4-2-1 como um sistema ofensivo. Eu vou explicar bem devagar como isso funciona, porque eu vi muita gente, inclusive as escalações do Google, dão o 3-4-2-1 como o sistema base do Palmeiras, e não é bem assim. É uma variação ofensiva, beleza? O lateral direito se converte em terceiro zagueiro, o famoso lateral base. Quando o Abel migrou de sua forma de atacar para essa plataforma, ele começou a usar o zagueiro Bruno Fux nessa função. Nos últimos jogos ele passou a adaptar o próprio lateral Giai a esse papel centralizado, o Gustavo Gomes. E abrindo mais o Mikael ali pela esquerda, que está jogando na vaga do Murilo, que ainda está sofrendo com lesões. À frente dessa trinca, a dupla de volantes tem o Emiliano Martinez, ganhando a posição do Aníbal Moreno na maioria das vezes, como esse primeiro homem, que fica como vértice mais avançado nessa saída de 3+1 com bola, e o Richard Rios sobe um pouco mais para o ataque como um segundo, né, se juntando aos jogadores mais ofensivos, como elemento surpresa, entrando na área ou finalizando de fora. Com o lateral mais preso pela direita, o ponta por aquele lado é quem tem que gerar amplitude e permanecer no corredor externo. Então, primeiramente, antes de se lesionar, o Estevão continuava fazendo esse papel. Porém, o jovem fica muito limitado a atacar a linha de fundo e tem que recompor correndo para trás, né, marcando o lateral adversário. Sendo que, além de canhoto, o Estevão foi formado como um meio atacante. Então, limitá-lo à ponta direita era desperdício do talento dele. Com a lesão do Veiga, o Estevão veio fazer essa função. Foi ele quem foi deslocado para dentro e quem entrou na ponta direita foi o Felipe Anderson, beleza? Eu vou devolver aqui o Richard Rios para a dupla de volante, porque eu quero falar um pouco mais sobre esses jogadores. Vou falar um pouco mais também sobre o Piquerez entrando nessa linha mais ofensiva. Beleza? Então o Estevão foi deslocado para dentro. Quem entrou na ponta direita foi o Felipe Anderson, que é ambidestro. É um jogador que consegue tanto atacar o fundo, né, utilizando a perna direita, quanto atacar o centro, aí estimulando mais a perna esquerda, né, pé trocado, finalizando com o pé ali que é mais estimulado nessa saída do flanco para dentro. E o Estevão também recuando, precisando recompor, né, não precisando mais recompor no caso, e aí ele fica aqui mais ao lado, né, o Felipe Anderson fica mais ao lado aqui do Estevão nessa posição, quando o Felipe Anderson cai por dentro. Quando não, ele fica aqui um pouco mais por fora, mas os dois também podem trocar de posição, fazendo esse X aqui quando é
necessária. Na esquerda, quem faz esse papel mais aberto é o Piquerez. Então, é ele quem é o responsável pela amplitude e o ataque à profundidade. Seus avanços empurram o ponta Facundo Torres para dentro, onde ele consegue ser mais um meia que auxilia o Estevão nessa armação por trás do centroavante, também nesses ataques aos meios espaços, beleza? Porém, se pela direita o ponta fica no corredor aberto e prende o lateral adversário, na esquerda o ponta por dentro vai atrair o lateral também para dentro. E aí ele abre o corredor justamente para o lateral do lado de fora. Então aqui o Felipe Anderson vai prender o lateral e vai gerar esse espaço para o Estevão atacar por aqui. Aqui, com o Facundo Torres mais por dentro, o lateral vai ser atraído e o espaço que vai aparecer é no corredor externo, justamente aqui para o Piquerez poder subir, beleza? Com isso, o Piquerez e o Facundo também podem fazer movimentos de trocas. Quando o Facundo fica mais na ponta, prendendo o lateral, permite ao Piquerez apoiar por dentro com diagonais, porque aqui o lateral vai ficar mais atento ao Facundo, e aí o Piquerez é quem vai se aproveitar desses meios espaços, beleza? No ataque, o Vitor Roque foi o grande reforço para essa segunda metade de temporada. Porém, o jogador ainda não conseguiu balançar a rede com a camisa do Palmeiras. Antes eu realmente achava que ele era o tipo de atacante... Deixa eu tirar aqui rapidinho a defesa do adversário, porque eu achava que o Vitor Roque era aquele jogador que atuava melhor em dupla, como se fosse um segundo atacante, né? Mas ou ele que precisa jogar um pouco mais de frente pro gol, atacando as costas da última linha, fazendo os zagueiros correndo atrás dele. Hoje em dia eu tô na dúvida se ele é esse segundo atacante ou se ele é esse cara que joga centralizado entre os zagueiros. Mas eu acho até que se fosse jogando em dupla de ataque, ele se posicionaria de frente. Aqui, por exemplo, se a gente tivesse um meia e dois atacantes, ele sempre se posicionaria de frente pro gol, preocupando só um dos zagueiros e não jogando entre eles e recebendo a bola de costas, né? Como ele tem que jogar nesse time um pouco mais impositivo. E aí a gente vai ter que ver como é que o Palmeiras vai se armar quando o Veiga estiver de volta de lesão e quando o Paulinho tiver um pouco mais de sequência, porque o Paulinho pode ganhar a posição aqui do Facundo Torres, o Paulinho funciona muito bem como um segundo atacante e ele e o Vitor Roque podem fazer uma ótima dupla de ataque aqui. Como a gente está falando do que o Palmeiras é no momento e não do que ele pode ser, o que a gente tem é o Estevão jogando por aqui. Vale lembrar que o Estevão já está negociado com o Chelsea após o Mundial do meio do ano. Ele vai se despedir do time, então é outro que pode perder a posição para o Paulinho e não o Facundo. Ou o Veiga pode entrar no time no lugar exatamente do Estevão e o Paulinho ganhar a posição do Facundo nessas duas posições aqui, e aí dá essa girada, essa migrada, né, de formação ofensiva à equipe do Palmeiras. Então, se o Vitor Roque precisa jogar um pouco mais de costas e com menos espaço, porque o time do Palmeiras está um pouco mais presente no campo de ataque, eu não duvido que o Flaco Lopes é quem recupere a sua posição como titular no time alviverde. Ele trabalha melhor de costas, como pivô, apesar de ser bem menos técnico que o Vitor Roque, além de atacar melhor o segundo pau, aproveitando os cruzamentos que vêm principalmente da esquerda, com o Piquerez, que tem mais liberdade para chegar ao fundo, beleza? Deixa eu seguir aqui com as minhas anotações, falando agora um pouco sobre sistema defensivo, que o time pode recompor no 4-4-2, com o Piquerez de volta na primeira linha. Aqui o Giai ou o Bruno Fux, quem jogar por aqui, voltando a ser um lateral. O Facundo recompondo aqui na ponta, juntamente com o Felipe Anderson. E o Estevão ficando nessa pressão mais alta, nessa primeira linha de pressão, nesse cerco aos zagueiros, não precisando recompor, correndo para trás, marcando lateral, ficando realmente mais preservado e próximo do gol quando o time recupera a bola, beleza? Ou o time pode preferir marcar com uma linha de 5, beleza? E aí vai exigir um pouco mais do Felipe Anderson, fazendo ali às vezes de um Gustavo Scarpa, quando ele fez essa posição pela esquerda, quando ele estava lá no Verdão. Então o Felipe Anderson ele também pode fazer isso. Não é muito a dele não, tá? Uma vez na caixinha de perguntas, um inscrito, né, um espectador aqui do canal, me perguntou se o Felipe Anderson funcionaria bem, de ala, ponta e tal. Cara, não sei. Não sei mesmo. Eu acho até que talvez por isso o Giai tenha voltado a ser titular e não o Bruno Fux nesses dois últimos jogos aí, até o momento da gravação desse vídeo. Porque quando era o Bruno Fux, aqui o Felipe Anderson ele ficava muito nessa recomposição como ala, sabe? Aí com o Giai ele pode voltar a ser um pouco mais o lateral e o Felipe Anderson ser aquele ponta que aí auxilia o lateral, né?
nesse combate, nessa recomposição à linha. Além disso, o Estevão precisa também recompor um pouco mais à direita, mas não tanto a linha de fundo quando o time faz essa marcação no 5-4-1, beleza? Como eu disse, o Palmeiras iniciou o Brasileirão empatando em casa por 0-0 com o Botafogo, depois de perder a final do Paulistão para o Corinthians e ouviu vaias do seu torcedor. A partir daí, o time só venceu quando passou a usar essas variações esplanadas. Foram 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, que colocaram o time na liderança após 5 rodadas, e 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas da Libertadores. O Verdão é sempre um time competitivo e experiente, tem muita força de elenco e agora também tem ótimos reforços nessa temporada, e tem um treinador que tem uma rápida leitura, senso de urgência, para mudar os padrões táticos do time quando necessário. O clube rapidamente saiu do que poderia ser um princípio de crise para mostrar que seguirá forte como candidato a todos os títulos que disputar nesse ano. Mesmo que algumas declarações já acusem um certo esgotamento, cansaço e até deem sinais de ser um fim de ciclo e talvez a última temporada do Abel no clube, isso não quer dizer necessariamente que ele vai abrir mão de fazer um grande ano e brigar por tudo que disputar. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!